Olá, me chamo Luísa e hoje eu e meu grupo iremos falar sobre o trovadorismo. Eu vou começar falando sobre a origem dele e seu período histórico de produção. O trovadorismo teve suas primeiras manifestações na época nos séculos XI e XII e ele surgiu na Provença, no sul da França, e depois se espalhando por outras regiões da Europa. Durante a época do trovadorismo, o modelo social vigente era o feudalismo e a principal político-religiosa era a Igreja Católica. Ele teve seu auge nos séculos XII e XIII, por meio de menestréis, que eram poetas e músicos, casamentos e relações políticas entre a Espanha, a França e a Inglaterra e Portugal. O trovadorismo é considerado o primeiro movimento literário significativo ao utilizar a língua do povo ao invés do latim, que era a língua erudita e oficial da Igreja e da administração da Europa medieval. E ele teve influências sobre a literatura e a cultura da época. Ele também foi diretamente influenciado por valores socioculturais e isso diversificou seus tipos e temáticas das cantigas. E quem vai falar mais sobre isso vai ser o Henrique. As poesias e canções do período medieval ibérico foram profundamente influenciadas pelo contexto histórico e sociocultural da era medieval, caracterizado por uma sociedade feudal e hierárquica. A vida cortesã, o domínio da Igreja Católica e os conflitos da Reconquista. Contexto da criação. Sociedade feudal, uma estrutura rígida baseada na agricultura, onde a nobreza controlava a produção cultural. Vida cortesã, centros do poder e das artes nos quais trovadores e jograis desempenhavam papéis de relevância. Relações extratextuais. Mecenato e patrocínio. Trovadores dependiam do apoio generoso de nobres e governantes, exaltando suas façanhas em troca de proteção e sustento. Intercâmbio cultural. Misturas de estilos e temáticas devido ao convívio entre culturas cristã, muçulmanas e judaicas. O trovadorismo desenvolveu-se durante o período medieval, principalmente a partir do século XII. À época, ainda não existiam estados nacionais, portanto, a Europa encontrava-se dividida em feudos, grandes propriedades controladas pelos suzeranos. O feudalismo consistia numa hierarquia rígida entre senhores. Um deles, o suzerano, fazia a concessão de uma terra ou feudo, e o outro indivíduo o vassalo. Sabe-se, contudo, que a arte trovadoresca, em sua grande maioria de escritores, eram grandes senhores medievais ibéricos. Além dos trovadores, haviam também os jograis, autores que proviam de classes populares que não apenas interpretavam as cantigas, mas também as compunham. A figura feminina ocupava um espaço central nas cantigas de amigo, quer como elemento de enunciação, personagem principal ou foco de interesse, a volta no qual se constroem as composições. Nas cantigas de amigo, o eu lírico é feminino, no entanto, seus autores são homens. Essa é a principal característica que as diferenciam das cantigas de amor. E agora vamos ver com o Cauã como relacionar o trovadorismo com fatores extralinguísticos. Agora irei falar sobre os fatores extralinguísticos presentes nas cantigas de trova. Primeiro, informatividade. As trovas medievais possuem dois tipos de conteúdos. O lírico amoroso. Essas trovas apresentavam sempre a informação de um amor, que sempre era impedido, seja por uma razão social, como nas trovas de amor, ou como nas cantigas de amigo, por uma razão, como por exemplo uma guerra. O lírico satírico. Essas cantigas visavam caçoar de alguém, seja de forma indireta, como nas cantigas de escárnio, ou de forma direta, como nas cantigas de maldizer. 2. Situacionalidade. Todas as trovas foram feitas num contexto medieval, teocêntrico e com divisão estamental, ou seja, entre nobres e plebeus, o que lhe concedeu muitas características, como a divisão de cantigas entre sociedade, que é, como por exemplo, a cantiga de amor, que só poderia ser recitada entre os nobres, e a cantiga de amigo, que era de
autoria popular. E também, por conta do contexto teocêntrico, as cantigas traziam fortes referências religiosas, com citamentos como frases Deus mio e Santa Maria. 3. Intencionalidade. As cantigas medievais possuíam ou atingiam duas intenções. A primeira é expressar um amor interrompido, com o objetivo de entreter as pessoas. No caso dos nobres, as cantigas de amor. No caso da população comum, os plebeus, as cantigas de amigo. A segunda intenção é criticar ou zombar de alguém, presente nas cantigas de escárnio e maldizer. 4. Acessibilidade. Bom, as cantigas medievais poderiam sofrer repulsão conforme onde eram expressadas, como por exemplo as cantigas de amor, que só poderiam ser expressadas entre os nobres, supostamente entendidas também, e as cantigas de amigo, que só poderiam ser expressadas entre os populares, supostamente também entendidas entre eles, exclusivamente. Olá, eu sou Nathan e hoje eu vou falar sobre algumas referências contemporâneas que se assemelham com as cantigas medievais. Hoje em dia, existem muitas referências contemporâneas que se comparam com as cantigas medievais e eu vou falar sobre 3 referências. Primeira, letra de música contemporânea. Músicas folk contemporânea compartilham temas de amor, natureza e vida cotidiana, parecidas com as que encontramos nas cantigas de amor e de amigo medievais. Segunda, filme relacionado. O filme Braveheart retrata uma luta pela liberdade da Escócia contra a Inglaterra. A temática de resistência e aventureiros pode ecoar algumas cantigas medievais que celebram feitos heróicos. Terceira, literatura que recria temas medievais. Um dos livros contemporâneos que exploram a temática medieval é o Game of Thrones, que embora seja ficcional e fantástico, frequentemente retratam dilemas morais, conflitos de poder e relações interpessoais, evocando alguns temas presentes nas cantigas medievais. Observando essas referências contemporâneas atuais, é possível relacioná-las com as cantigas medievais, seja na forma como tratam o heroísmo, o amor, a natureza e os dilemas éticos e morais.